Olá, povo de Deus, segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum, 13 de setembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1 Timóteo 2, de 1 a 8 e Lucas 7, de 1 a 10. Caríssimo, antes de tudo recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável a Deus nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para esse testemunho eu fui designado pregador e apóstolo. E falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração erguendo mão santa, sem ira e sem discussões. Continuamos refletindo sobre a carta pastoral dirigida a Timóteo, atribuída a Paulo. Hoje temos a recomendação da oração sobre toda a humanidade e também sobre os que estão no poder. Deus quer que todos se salvem, e ao dizer que devem orar pelas autoridades deste mundo, a Igreja recorda aos que detêm o poder que não devem atribuir a si próprios nenhum prestígio ou glória pessoal, pois mais não fazem do que exercer a autoridade como um serviço, cujos limites foram fixados pelo próprio Deus dentro do quadro do seu projeto salvífico do mundo. A universalidade da oração é, pois, motivada pela vontade salvífica universal de Deus. Mas esta vontade de Deus não é absoluta e pré-determinante. Em certo sentido, é condicionada pela livre determinação humana, que pode acolher ou pode recusar o dom de Deus. Por causa deste risco inerente à liberdade humana, é precisa a oração. Além disso, a oração litúrgica da comunidade cristã une-a, cria comunhão, onde depois surgem os diversos ministérios. No meio de nosso texto há um tema caro para as primeiras comunidades: a questão da mediação única de nosso Senhor entre a humanidade e Deus. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. O valor reconhecido da autenticidade e da originalidade do sacrifício do Cristo leva os primeiros cristãos a não aceitarem qualquer interposição entre Deus e a humanidade. Basta Cristo, basta seu sacrifício, nada de recorrer a outros mediadores, pois a entrega de Cristo pela humanidade é suficiente na mediação salvífica. Quando se tem de orar a Deus ou quando se tem de recorrer a Deus, basta Jesus Cristo, o único e definitivo mediador. Lucas 7, de 1 a 10. Quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado.
Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. E ao meu empregado, faz isso, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Um texto altamente pedagógico nos dá o Evangelho de Lucas com a cura do empregado do oficial romano. A mediação entre Jesus e o oficial a fim de conseguir a cura é feita por meio de alguns anciãos dos judeus. Sabemos de toda a oposição que esse grupo exercia em relação a Jesus. A gente pode pensar que esses anciãos se converteram e acreditaram em Jesus. Ledo engano. Vieram e logo manifestaram o seu interesse. Eles dizem a Jesus: faz o que esse oficial romano lhe pede, porque ele nos construiu uma sinagoga. É cena típica daquelas mediações interesseiras. Atendendo ao pedido do oficial romano, de quebra, Jesus estava atendendo também a mediação dos anciãos. A atitude do oficial romano, porém, contrasta com essa primeira parte da cena de hoje. Ele se mostrou imensamente humilde, nem teve a coragem de ir pessoalmente até Jesus. O recado que ele mandou por meio de alguns amigos revelou um homem de profunda consciência de sua indignidade em receber Jesus em sua casa, mas também revelou uma profunda confiança no poder da palavra de Jesus. A cena deixa entender que Jesus, de fato, não se encontrou com o oficial romano, pois a cura aconteceu à distância, pelo reconhecimento de Jesus da enormidade da fé do oficial romano. É claro que o que motivou a atitude de Jesus foi muito mais o testemunho de fé expresso pelo oficial romano que a mediação de alguns anciãos que mais se parecem com bajuladores de quem está no poder. O texto nos chama a atenção exatamente pelo vínculo entre fé autêntica e cura. Em diversos momentos dos evangelhos temos essa relação, ou seja, a cura acontece graças à fé expressa por aqueles que dela necessitam. Jesus sempre reconhece o testemunho da fé de quem dele precisa. Quando Jesus diz: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé, fica aberta a porta da evangelização aos pagãos. Trata-se de um reconhecimento de que há fé autêntica fora do círculo privilegiado de Israel. Foi uma atitude clara de Jesus de resposta ao grupo bajulador dos anciãos. Jesus é transparente em suas ações
e sabe reconhecer onde há autenticidade e verdadeira humildade nas pessoas. Expressões essas sim de uma fé sem falsidade. Um beijo no seu coração.